vosso estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Você tá vendo? Dai-nos a bênção. Filhos, abençoados filhos, vocês verem essa festa tão simples, mas vocês não sabem, nem dá valor muito a essa festa, porque vocês não entendem. Essa festa vem do alto do céu. Pensem e vão lembrando dessas palavras. É do alto do céu que é feita essa festa no mundo. Não é só neste povoado, em todos os lugares do mundo. Essa festa é feita, sim, com muito carinho, com um amor feliz para vocês, com muito amor, com muita humildade, com muita proteção, com as graças divinas que caem do céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, caríssimos irmãos, estamos aqui neste horário especial, digamos assim. Quem me acompanha já sabe que nós temos um encontro marcado às 21 horas na oração do Santo Rosário, mas hoje eu quis abrir esse espaço, às 19 horas, para que a gente pudesse conversar um pouco a respeito de uma pessoa, de uma mulher,
que muitos de vocês já ouviram falar dela, outros já ouviram falar dela através das minhas publicações e alguns até a conheceram pessoalmente, que é a Maria Milza, de lá de Itaberaba. Itaberaba é uma cidade daqui do interior da Bahia. É conhecida como o Portal da Chapada Diamantina, né? E naquele município viveu uma senhora muito santa, eu posso dizer isso com precisão, por ter sido biógrafo dela. É uma mulher muito santa, uma mulher muito de Deus, uma mulher cheia dos dons extraordinários, dos dons carismáticos. E muita gente quer saber mais um pouco a respeito de Maria Milza. Em 2000, deixa eu me lembrar aqui, minha gente. Lembrei. Em 2016, certo? Em 2016, eu publiquei o livro sobre Maria Milza. Eu vou contar como foi essa história do livro. E já foram mais de 4.000 exemplares, né, distribuídos no Brasil e fora do Brasil também, né, no exterior. Só que os livros que estavam na minha mão já se esgotaram e as pessoas continuam procurando. Então a editora Albatroz, do Guilherme, lá no Rio de Janeiro, que foi a editora onde eu publiquei a biografia de Maria Milza, eles estão aí com uma promoção e me pediram que fizesse esse pequeno momento de live falando um pouco sobre o livro para quem quiser, para quem desejar adquirir, e também para conhecer a história de Maria Milza, né? Já vejo aí algumas pessoas comentando. Muita gente disse que conheceu Maria Milza pessoalmente, outros conheceram o lugar, Alagoas, o povoado de Alagoas, e muita gente que ainda quer conhecer, né? Tem um desejo de conhecer. Então estou com o livro aqui na mão. O livro é esse aqui, tá vendo? Maria Milza. O nome é Maria Milza, Milagres e Mistérios no Sertão da Bahia. Quando eu estava escrevendo esse livro, eu ficava preocupado com o título, né? Que título dar a este livro? E aí veio essa palavra, Milagres e Mistérios. Justamente para destacar, né, esses dois aspectos interessantíssimos na vida de Mãezinha. Era uma mulher conhecida pelos seus milagres, porém uma mulher repleta, permeada de mistérios, mistérios de Deus. Mas antes de chegar em Maria Milza, eu vou contar um pouco da história do livro, o porquê do livro. Veja bem, essa questão da escrita, já há muitos anos, há muito tempo, que eu tomei esse amor, desde pequeno, eu tomei esse amor pela escrita. Acho que com 8 anos, se não me engano, com 8 anos, eu publiquei o meu primeiro livro. O nome do livro era Fábulas Encantadas. E naquele livro eu fazia poesias, contava histórias, mas infelizmente só teve um exemplar. Esse exemplar foi passado de mão em mão, na família mesmo, né? E acabou desaparecendo. Então nem eu me lembro do conteúdo exato desse livro que eu publiquei com 8 anos de idade, porque acabou desaparecendo. Todo mundo queria, um pegava, outro pegava. Depois eu continuei escrevendo, escrevi sobre a história da Romaria de Bom Jesus da Lapa, sempre livro de cunho religioso, de conteúdo religioso, né? Por ser nascido numa família católica e ser apaixonado pela minha fé, pelo meu Senhor Jesus Cristo, pela Virgem Maria. Então a minha escrita, as minhas composições, as minhas obras sempre foram voltadas para essa temática, a fé católica, a devoção popular, a Virgem Maria, enfim. Quando eu estava no seminário, no ano de 2015, vejam bem que coisa interessante, um professor, ele pediu que cada dupla apresentasse um trabalho sobre uma figura, sobre um personagem brasileiro da piedade católica. E uma dupla da minha turma ficou com o tema Irmã Dulce. Na época era a Beata Dulce dos Pobres. E eu lembro muito bem que eu estava sentado assistindo a apresentação daquela dupla
E eles mostravam vídeos, jornais, livros a respeito da Beata Dulce dos Pobres. E de repente despertou assim no meu coração. Por que tem tanta coisa escrita sobre Irmã Dulce e não tem nada sobre Maria Milza? Foi uma interrogação, né, que nasceu dentro de mim. Porque Maria Milza teve um alcance nacional. Desde o início das manifestações na década de 50, pessoas do Brasil inteiro procuravam Maria Milza. E eu me perguntava por que tanta coisa sobre uma e nada sobre outra. Foi aí que me veio a ideia de procurar divulgar Maria Milza, de fazer um trabalho sobre ela. Não seria bem um livro, seria mais um pequeno documentário. E aí eu conversei com uma amiga de Salvador, que com certeza está aí também na live, a Marilene. Marilene conheceu Maria Milza pessoalmente, né? Foi muitas vezes lá em Alagoas, como tantas outras pessoas que eu cheguei a entrevistar. E ela foi me direcionando para peças chaves do quebra-cabeça, digamos assim. O irmão de Maria Milza, Nel, que ainda era vivo na época, Monsenhor Gaspar Sadoc, Glorita, Vilma, uma senhora que mora ali na Praça do Campo Grande, não me vem agora, eu me lembro muito bem dela, mas não me vem agora o nome, eu estou confundindo o nome dela, mas também muito bem, tinha um esposo que já estava bem doentinho, já faleceu, né? E se Marilene estiver aí na internet, bote aí o nome dela para eu poder lembrar. E foi me encaminhando para essas pessoas que conviveram bem de perto com Maria Milza. E eu saí como um entrevistador. Nunca tinha feito um trabalho desse nível. O que é que eu fazia? Eu pegava uma caneta, né? Um bloco de anotações, uma caneta e uma câmera fotográfica. Ó, não era nem celular, viu? Era uma câmera, naquele tempo. E aí eu saía filmando as pessoas e anotando o que ouvia da boca delas. Eu queria muito dar uma atenção a fatos que foram vistos, a testemunhas oculares do fato, para não cair na fantasia, né? Porque eu ouvi dizer que Maria Milza fez isso. Não, esse ouvi dizer eu descartei da minha obra. Eu queria o testemunho saindo da boca das pessoas. Eu queria o testemunho saindo da boca de quem viu, de quem presenciou o fato. Então eu saí, né, entrevistando esse povo todo. E aconteceram coisas extraordinárias, gente. Desde o início, eu percebi que essa obra não era uma obra simplesmente humana. Olha, atenção, eu não estou querendo aqui fazer exaltação da minha pessoa, não. Pelo contrário. Elogio em boca própria é vitupério. Viu? Nunca se elogie. É feio. Primeiro que é feio. Se elogiar a si mesmo é uma coisa muito feia. Elogio em boca própria é vitupério. Quando o elogio vem da boca de outras pessoas, aí até se aceita. Mas a pessoa não. Então, a obra é grandiosa não por causa de mim, mas a obra é grandiosa por causa da pessoa. A obra é grandiosa por causa de quem eu falo. Então, alguns casos extraordinários que aconteceram na época. Por exemplo, Thó. Thó era um rapaz, o nome dele Clovis, mais conhecido como Thó. Um dos primeiros miraculados na história de Alagoas, na história de Maria Milza. E Thó não dava entrevista para ninguém. Chegou uma fase da vida dele que ele não queria saber de entrevista, ele não tocava no assunto. Mas eu fui a Itaberaba conhecer Thó. Imagine, eu estava em Anguera, cheguei em Anguera, tinha uma romaria de Itaberaba, peguei carona com essa romaria de Itaberaba, pensa na aventura, viu? Peguei carona com essa romaria de Itaberaba, dormi numa pousada lá, parece que paguei R$10 por uma noite, dormi lá numa pousada. Quando foi no outro dia, o dono da pousada, atenção, o dono da pousada de Itaberaba, me perguntou o que eu estava fazendo ali.
E aí eu fui falar, né, que eu estava ali querendo escrever sobre Maria Milza. Eu não falei de Thor. E aí ele perguntou: você já ouviu falar de Thor, o primeiro milagre? Eu disse: já. Ah, Thor mora aqui pertinho. Minha gente, eu fiquei numa pousada próxima da casa do miraculado sem saber. Sem saber. Eu fui até lá. Quando eu cheguei na casa de Thor, a primeira coisa que eu vi foi um quadrozinho de Maria Milza na parede. E ali eu já percebi uma coisa bonita, porque tem muita gente que recebe graça, milagre, e depois esquece, abandona. Lembra a história dos 10 leprosos que Jesus contou? Jesus curou 10 leprosos, um voltou para agradecer, os outros 9 foram embora. Então muita gente alcançou graça e depois abandonou. Não quis mais saber de Maria Milza, não quis mais saber da devoção. Mas Thor, eu percebi na parede da casa dele um quadro de Maria Milza. E aí eu todo envergonhado, eu sempre fui envergonhado, quem me conhece sabe, eu sempre tive muita vergonha, muito tímido, não pareço, mas sou. Se eu estiver num lugar e não conhecer ninguém, eu entro mudo, saio calado. E aí eu tomei essa coragem de me apresentar como escritor de Maria Milza. E aí foi a minha decepção, a primeira parte da história, uma decepção. Tanto a esposa de Thor, a quem quero muito bem, como suas filhas, que estavam lá na hora, disseram assim: olha, ele não dá mais entrevista. Ele não consegue mais esse tipo de entrevista, porque no passado ele se aborreceu com algumas coisas, e aí sabe que é uma decepção. Você devia estar lá na hora para ver meu rosto. Meu Deus do céu, eu vim para essa cidade tão longe, tive a graça de ficar numa pousada tão próxima a ele, e agora volto para casa de mãos vazias. Foi quando eu estava dando assim a volta, né, para ir embora. Outra filha dele gritou: ei, meu pai disse para você entrar, ele vai contar a história para você. Gente, aquilo foi emocionante demais. Ele tomou naquela hora, com certeza foi Deus, não tem estudo, com certeza foi Deus. Naquela hora ele tomou a decisão de abrir o coração e me contar a história. E aí eu liguei minha câmera, ele já deitado, acamado, já estava né, bem debilitado, muitos anos, que o milagre aconteceu há mais de 60 anos atrás. E ele começou a contar. E quando ele começou a contar, ele começou a chorar com muita... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Compulsivamente. E aí eu percebi que uma pessoa acamada, chorando daquele jeito, não dava para perguntar muita coisa. Aí eu parei por ali. O que eu pude captar, o que eu pude filmar, eu filmei. O resto, se tinha mais algum detalhe, eu, por bondade não, por caridade, eu digo não vou forçar a barra, porque pode ser que ele se emocione, né? Então, mas eu fiquei impressionado. E outra coisa mais interessante ainda, poucos meses depois ele faleceu. Aí você imagina, eu tive a graça de entrevistar pessoalmente um dos primeiros milagres de Maria Milza. Pouco tempo depois ele partiu para a casa do pai. E na hora a ficha caiu. Disse: meu Deus, se eu não vou naquele dia, o testemunho ele iria levar no caixão. Né? Então, esse foi um dos fatos que eu considero extraordinário. Depois, nós tivemos também outros momentos bonitos, né? Escrevendo a vida de Maria Milza. Eu me recordo que num dia de finados, eu estava em Alagoas, o povoado onde ela nasceu, viveu e foi sepultada. E eu entrevistava uma família de senhoras
posso até dizer o nome aqui, né? A Fátima e as suas tias, que conviveram também muito próximas a Maria Milza. Inclusive tem casa lá em Alagoas, essa família. E eles contavam uma coisa, elas contavam uma coisa, eu contava outra, e eu ali anotando, todo envergonhado, um seminarista, sabe? E a Marilene entrevistava, ela fazia as perguntas, eu sem coragem, né? Ela fazia as perguntas e eu anotava. Pois bem, terminei a entrevista, eu estava sentado assim, numa cadeira, do lado de uma mesa, com um caderninho em cima da mesa, escrevendo. Quando terminou a entrevista, eu voltei para a casa da irmã de Maria Milza, Dona Dora, que também já faleceu, e lá a Regina, que é sobrinha de Maria Milza, estava me mostrando o perfume que Maria Milza usava. E até passou um pouquinho em mim desse perfume que Maria Milza usava. Quando eu estou naquele momento assim de conversa, chega uma mulher gritando: volta, 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 volta. Eu disse, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa. Eu estava entrevistando senhoras já idosas e minutos depois elas começam a gritar: volta, volta, volta. Eu voltei, assim assustado, e quando eu cheguei lá na casa daquelas senhoras, eu encontrei um grupo de pessoas cantando benditos e batendo palma, dando viva a Nossa Senhora. Eu não entendi nada. Mas quando eu entrei na sala da casa, ela gritou o sinal e apontou para a mesa. Gente, quando eu olhei para a mesa, olha, o que eu estou falando aqui agora foi fotografado e testemunhado por todos que estavam lá. Todos. Estava uma luz no lugar onde estava a minha caderneta. Estava uma luz com todas as cores do arco-íris. Todas. Pois bem, essa luz estava em cima da mesa. Desceu para a cadeira que eu estava sentado. Da cadeira que eu estava sentado, desceu para o chão. E do chão ela sumiu. Todo mundo viu. E o povo cantava, e o povo batia a palma, e o povo chorava. Só que assim, eu ainda não entendia o porquê daquela luz. Eu ainda olhei para o telhado, ver se o telhado estava quebrado, olhei para a janela, mas não tinha como aquela luz entrar dentro de casa. E aí elas me explicaram: padre, quando Maria Milza fazia um milagre, ou melhor, quando Deus fazia um milagre por meio de Maria Milza, costumava aparecer um arco-íris no céu. O arco-íris é sinal da aliança do povo, de Deus com seu povo. E aí veio a confirmação: o livro é vontade de Deus. Tá entendendo, gente? Quem chegou depois, eu vou deixar essa live salva para que você possa entender a história do começo ao fim. E aí, eu posso testemunhar para vocês. Desse dia, 2 de novembro de 2015, até hoje, eu já vi essa mesma luz em vários lugares. Nos lugares mais inusitados. E onde eu chego e essa luz está lá, eu logo tenho a convicção. É a presença de Nossa Senhora das Graças e de Maria Milza. Na hora eu olhei, vi, pronto. Vou contar aqui alguns casos. Olha que eu estou fazendo essa história para chegar no livro, para mostrar para vocês, né, como foi interessante essa construção. Eu fui fazer uma missão, na época do seminário, eu fui fazer uma missão em Camaçari. Eu e mais, deixa eu ver, meu Deus, eu e mais 4 seminaristas. O Marcos Andrade, não sei se ele está aí na live, o Marcos Andrade estava comigo nessa semana de missão. E quando eu entrei na casa da senhora que nos abrigou, da família que nos abrigou, era uma casa grande, não é, de andar, nós tomamos banho, jantamos, fomos dormir. No outro dia, que eu abro a porta do quarto, que eu olho para o chão da sala,
uma listra imensa com as cores do arco-íris. Eles, pronto, não é possível. Em Camaçari, eu não estou falando de Maria Milza, eu não trouxe livro de Maria Milza, olha a luz no chão. E eu mostrei para a família. De início eles ficaram assim meio que sem entender, né? Porque é muito difícil acreditar nessas coisas, né? É muito difícil acreditar nessas coisas. Quando foi no segundo dia, isso foi numa segunda. Nós chegamos no domingo, fomos dormir, na segunda apareceu a luz na sala. Na terça, estava na sala e na cozinha. Na quarta, estava na sala, na cozinha e no banheiro. Na quinta, aí pronto, na casa toda, onde você olhava, tinha luzes coloridas com as cores do arco-íris. Nós fizemos a missão de uma semana, de domingo a domingo. No domingo a gente foi embora, teve a missa de despedida, e a dona da casa disse assim: padre, quando você for, padre não, seminarista, quando você for, deixa a luz aí, viu? Mas a luz não é minha, a luz é de Nossa Senhora das Graças, de Maria Milza, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com essa luz aí. Mas depois a filha dela me contou que na segunda-feira não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Outro momento que essa luz surgiu, depois eu posso mostrar fotos no Instagram para que vocês possam. Eu tenho fotos guardadas. Outro momento que essa luz surgiu foi quando eu fui conversar, quando eu fui me encontrar com o padre Paulo Ricardo em Cuiabá. Muita gente aí sabe dessa história que eu já falei algumas vezes. Eu já como padre, eu fui conversar com o padre Paulo em Cuiabá. Eu estava lá com a Adriana, que também é amiga do padre Paulo. E como é que eu posso explicar? Nós ficamos lá 3 dias, eu fiquei 3 dias lá com o padre Paulo. Quando eu voltei, tinha uma conexão. Cuiabá, São Paulo, Salvador. E quem me conhece sabe que eu tenho um pavor de avião. Eu prefiro viajar de carroça do que viajar de avião. Eu entro nele porque é uma viagem rápida, não tem outra mais rápida do que o avião. Se tivesse, eu ia. Né? Então, mas eu tenho um pavor, eu não gosto daquele negócio. Não me pergunte por quê. Quando eu entro nele, eu peço a Deus para aterrissar, para descer logo. E nessa volta de Cuiabá para São Paulo, anunciaram lá da cabine que iria ter uma turbulência. Eu disse: pronto, agora lascou. Esse misericórdia, meu Deus, eu tenho medo. Todo esse negócio aqui, né? Turbulência. Isso não. Aí, você sabe o que é uma angústia? Eu fiquei angustiado. Eu tremia. Mas Nossa Senhora nunca me abandonou. Nunca. Mesmo sem eu ter esse merecimento todo, mas ela nunca me abandonou. Eu estava ali aflito, nem conseguia rezar, eu não conseguia rezar, eu estava aflito. Quando eu olhei para o lugar de colocar as bagagens, que quem já viajou de avião sabe, o lugar de colocar as bagagens, você coloca a mala e fecha, né? Fecha a portinha. Quando eu olhei para o bagageiro, o arco-íris estava lá. Minha gente, isso aqui, se alguém tem explicação, me dê. Quem mais quer receber uma explicação sou eu. Quem mais quer sou eu. Porque se uma luz dessa aparece numa casa, vão dizer que foi reflexo do não sei o que foi os raios ultravioletas, vão dar uma explicação, né? Mas num avião, a não sei quanto, né? 1000 metros de altura, tudo fechado, e aquela luz está ali. Quando eu vi a luz, eu me acalmei. E não teve turbulência. O mais bonito foi isso. Não teve turbulência. Então vamos parar de falar de luz. Vamos entrar agora no tema principal, que é Maria Milza. Contei a história do livro, né? O livro foi escrito... tem um testemunho no livro, que um rapaz disse: o livro foi escrito a 4 mãos. As mãos do padre e as mãos de Nossa Senhora. Eu achei muito bonito aquilo, porque de fato, o que tem aqui não é coisa minha, não são ideias minhas.
Isso aqui é um relato, é uma biografia. Um biógrafo, ele não pode colocar a sua opinião. Ele tem que relatar o fato. Ele tem que descrever com exatidão, com coerência o fato. E aí, esse livro foi publicado. Teve um alcance muito grande, graças a Deus. Só no dia do lançamento, que foi lá no seminário, eu me lembro muito bem. Quero inclusive agradecer a uma pessoa também que foi peça-chave nessa história. Jane Lara, lá de Cruz das Almas. Carinhosamente conhecida como Jane. A Jane, ela é da Faculdade Maria Milza, a faculdade que leva o nome de Maria Milza. E foi por causa de Jane que esse livro foi publicado pela primeira vez, porque ela que custeou todas as despesas, né? Então ela estava presente no lançamento. Eu tenho uma dívida muito grande com Jane, porque ela teve esse cuidado, esse carinho. Ela também tem uma história muito, muito grande com Maria Milza. Ela teve esse cuidado, né, de me ajudar a publicar esse livro. E só no dia do lançamento, foram mais de 600 livros vendidos. Foi uma coisa assim, sabe? Eu perguntava, meu Deus, será que eu mereço tantas graças? Mas não é por merecimento, não é por misericórdia. Pois bem, e esse livro de Maria Milza vai contar o quê? A vida de uma mulher extraordinária, que teve uma intimidade muito grande com Jesus e com Nossa Senhora. E para falar dela, se você tem Bíblia aí na sua casa, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Coríntios capítulo 12. Atenção. Deixa eu ver se está dando para ver aqui. Coríntios capítulo 12. Se sua Bíblia está próxima, abra em Coríntios capítulo 12. Veja o que diz a palavra de Deus a partir do versículo 8. Eu vou usar a palavra de Deus para explicar Maria Milza, porque os santos só podem serem explicados de acordo com a palavra. Perdão. A palavra de Deus diz assim: a um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, pelo mesmo Espírito. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar doenças, pelo mesmo Espírito. A outro o dom de milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro a variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Atenção! São Paulo está falando aqui, Coríntios 12, dos dons carismáticos que o Espírito Santo concede a um e a outro, conforme lhe apraz. Ou seja, conforme sua vontade. Mas, minha gente, o bonito da vida de Maria Milza é que ela não tinha um dom. Esse é o extraordinário da vida de Maria Milza. Ela não tinha um dom. Ela tinha todos. Você está entendendo o que é isso? São Paulo está dizendo aqui em Coríntios 12 que a cada um o Espírito Santo dá um dom. Maria Milza recebeu de Deus todos os dons e carisma do Espírito Santo. E eu vou provar um por um aqui agora. Claro, não vou contar tudo, porque quem quiser conhecer a história dela vai ter que, né, ler o livro. Eu não tenho como falar para vocês agora numa live de 1 hora sobre 217 páginas. Eu não tenho como. O livro tem mais de 200 páginas. Mas eu vou explicar aqui os dons de Maria Milza. Aquela mulher simples, aquela mulher humilde,
aquela mulher sertaneja, aquela mulher morena, negra. Na época dela tinha tudo para ser desprezada, tinha tudo para ser colocada de lado. Que você imagina uma mulher humilde, né, pobre do sertão, negra, né? Ela não era negra assim, né? Aí chama de, aqui na Bahia chama de morena. Aqui na Bahia chama de morena, para entender melhor. Mas essa raça morena não existe, né? É uma expressão popular para falar um pouco da cor da pessoa. Uma mulher humilde, tinha tudo para ser colocada à margem da sociedade. No Brasil de 1950. Se hoje tem preconceito, imagine naquela época. Pois bem, foi aquela mulher que recebeu de Deus e de Nossa Senhora todos os dons que você imaginar. Todos os dons que você imaginar. Primeiro São Paulo fala da palavra de sabedoria. Maria Milza tinha a palavra de sabedoria para dar a todo mundo que chegava até ela. Eu não conheço, olha que eu fui o primeiro biógrafo, e até agora, quer dizer, primeiro e único, porque até agora estou esperando outras pessoas se interessarem também por essa história para escreverem. Eu não quero ter o título de único biógrafo, não. Eu já tenho de primeiro. Eu quero que outros escrevam mais livros sobre Maria Milza. Ela tem que ser divulgada. E eu não conheço na história de Alagoas nenhuma pessoa que chegou em Itaberaba, que chegou em Alagoas e não recebeu dela uma palavra de sabedoria. Uma palavra certa, na hora certa e do jeito certo. Segunda coisa, palavra de ciência, que muita gente não entende. Muitas pessoas podem confundir ciência com adivinhação. É como na live do Rosário. De vez em quando o Senhor dá uma moção, uma palavra de ciência, o Espírito Santo mostra alguma coisa, o padre fala. Aí muita gente, o padre está adivinhando as coisas. Não, adivinhação é magia, é pecado. Adivinhação é ocultismo. A palavra de ciência é um dom do Espírito. O que é uma palavra de ciência? Vou explicar para vocês rapidinho. A palavra de ciência é porque Deus tudo vê. Para Deus não existe nada escondido. Para nós, míseros humanos, nós somos limitados. E a gente só vê o que é permitido. Por exemplo, eu estou aqui agora no quarto. Eu não sei o que está acontecendo lá na praça. Eu vejo o barulho. Deve ter alguma pequena aglomeração de gente lá, né? Mas eu não sei quem é. Mas Deus sabe. O Deus que está me vendo agora aqui, falando para você, e o Deus que te vê aí me assistindo, sabe quem está ali agora na praça. Mas nós humanos, humanamente, não sabemos. O muro, a cortina, a barreira nos impede de ver o que está por trás. Então a palavra de ciência é como se esse muro desaparecesse. E Deus mostra para a pessoa o que está escondido. Isso é palavra de ciência. Deus faz com que o ser humano conheça algum fato escondido para mostrar o seu poder. E Maria Milza tinha esse dom. Eu vou contar aqui agora rapidinho um caso. Uma vez, uma freira, ela não usava hábito, não usava véu, mas não deixava de ser uma freira. E ela não acreditava em Maria Milza. As pessoas a convidavam, ela não queria ir lá. Quando foi um dia, ela disse assim: eu vou conhecer essa santa de vocês. Olha a expressão que ela usou. Eu vou lá conhecer essa santa de vocês. Quando ela foi entrando no ônibus que estava levando os romeiros, uma senhora que não ia na romaria, não estava indo na romaria, pegou uma flor, colocou nas mãos da freira e disse assim: entrega a mãezinha, diga que fui eu que mandei.
Quando a mulher deu as costas, aquela religiosa jogou a flor no chão, assim, para fora do ônibus, e disse o seguinte: eu vou levar uma flor murcha para Maria Milza? Não vou não. Pois bem, a viagem aconteceu. Quando o ônibus chegou em Alagoas, Maria Milza, ela já sabia, atenção, ela já sabia quando a romaria estava chegando. Antes do povo chegar lá no povoado, ela já sabia quem era, de onde estava vindo e o que estavam buscando. O dom de ciência em Maria Milza era extraordinário. Não era como no padre, como em membros da renovação carismática, que em momento de oração Deus mostra alguma coisa. Não. Maria Milza, ela tinha um dom de ciência constante, 24 horas, era ligada na tomada do Espírito Santo. Maria Milza era ligada na tomada do Espírito Santo 24 horas. Quando o ônibus chegou lá, quando a freira desceu do ônibus, lembro, ela não usava hábito. Maria Milza bateu no ombro dela e disse: freirinha sem fé, cadê a flor que mandaram para mim? Gente, a freira perdeu o chão. A freira perdeu o chão. Você imagina isso? Ela bateu no ombro. Primeiro que ela conhecia quem era a freira e quem não era. Quem era padre e quem não era. Mesmo que não tivesse identificação, tá vendo isso aqui? Isso aqui chama clergyman, né? Colarinho de padre. Se uma pessoa não me conhecer, eu estiver andando na rua sem isso aqui, não vai saber que eu sou padre. Mas se eu usar esse negocinho aqui na camisa, né, as pessoas vão dizer, ali é um padre. Para Maria Milza não precisava isso aqui. Ela olhava a alma da pessoa e sabia quem era padre e quem não era. Outro caso de ciência, de dom de ciência que Maria Milza tinha. Um rapaz chegou lá. Esse rapaz é da minha terra, viu? Não vou dizer nome nem sobrenome para não expô-lo. Mas esse rapaz não acreditava no dom de Maria Milza, na virtude de Maria Milza, e disse assim: eu vou lá para namorar com ela. Olha a expressão que ele usou. Eu vou lá para namorar com ela. E Maria Milza sempre foi, né, muito pura, virgem, nunca teve namorado, nunca casou, nunca... Não. Foi uma mulher consagrada desde sempre. E aí, quando a romaria chegou lá, Maria Milza estava dentro de casa rezando com os romeiros. A casa dela é um pequeno santuário, pequeno, grande santuário. E o rapaz ficou debruçado na janela da casa. Maria Milza parou a oração, olhou para ele e disse, diante de todo mundo: meu filho, você disse que vinha para cá namorar comigo? Eu não sou sua namorada, eu sou sua mãe. Esse rapaz nunca mais voltou lá. Nunca mais voltou. Então, pronto, eu vou falar para vocês agora. Eu tenho um amigo que ele me disse: padre, eu tive a chance de conhecer Maria Milza. Me convidaram centenas de vezes para ir em Alagoas conhecer Maria Milza e eu nunca fui com vergonha, porque eu sabia que ela ia olhar para mim e ver minha vida toda. Então, de Maria Milza ninguém escondia nada. Quem chegava lá, ela dizia: você é fulano, veio atrás disso, disso e disso, seu problema é esse, esse e esse. Pronto, uma jovem de Salvador, estava em casa, se arrumando para ir para Alagoas com a mãe. E durante a arrumação, né, durante a vestição de roupas, ela disse assim para a mãe: mãe, eu gosto muito de Maria Milza, eu gosto muito de Itaberaba, mas eu tenho um nojo daquela garrafinha de água benta que Maria Milza bota na boca de todo mundo.
Ela falou isso com a mãe em casa, se arrumando para ir para Alagoas. Eu tenho nojo daquela garrafinha, uma garrafinha de plástico amarela, que mãezinha sempre segurava, com água benta. Eu tenho nojo daquela garrafa. Foram para Itaberaba. Chegando lá, como era o ritual de Maria Milza? Maria Milza, ela colocava as pessoas uma do lado da outra, sentadas assim, não é? Num banquinho de madeira. As pessoas formavam uma fila e ficavam assim, sentadas. Maria Milza passava de pessoa em pessoa, colocava as mãos, rezava, passava o terço, às vezes, no lugar que estava, né, tendo alguma dor, dava uma palavra àquela pessoa, uma palavra de ciência ou de sabedoria, e colocava a água benta, pegava a garrafinha com a água e mandava a pessoa abrir a boca e botava a água na boca da pessoa. Olha que coisa interessante. A menina estava lá com a mãe. A menina que tinha dito que tinha nojo daquela garrafa. Maria Milza na dela. Aí foi passando. Colocou na boca de um romeiro, na boca de outro, na boca de outro, na boca da mãe da menina. Quando chegou na menina, ela olhou para ela, deu risada e pulou. Aí a menina ficou, ela não me deu. Quando ela terminou de colocar a água na boca de todo mundo, ela voltou para a menina e disse: "Ô minha filha, não tenha nojo não, que essa garrafa não pega subejo de ninguém." Você imagina isso? Então, era um dom extraordinário que ela tinha. Vamos continuar. Palavra de sabedoria, já falei, de ciência. Depois, o dom da fé. Padre, mas dom da fé, essa fé que o Espírito Santo dá como um dom, é uma fé extraordinária, viu? Não é essa fé que as pessoas costumam dizer que tem. É uma fé ao ponto de nunca duvidar. É uma fé de uma extrema confiança em Deus. Eu posso dar um testemunho também aqui de um fato desse. Maria Milza estava em casa, um dia comum, e quando olharam, ela tinha um grupo de crianças e de doentes e pobres que ela tomava conta, que alimentava. O povoado dependia de Maria Milza, até hoje depende dela, até hoje o povoado depende dela. E deu 11 horas, as pessoas olharam para a cozinha, não tinha nada, só tinha um pouco de arroz na panela. E as pessoas ficaram desesperadas. Mãezinha, não tem o que comer. Ela muito pobre. Ela dizia: Deus vai mandar. Nossa Senhora, mãezinha do céu vai mandar. E as pessoas, né, na sua fé pequena, menor que um grão de mostarda, como a nossa, não conseguia se acalmar. Está dando meio-dia, tem crianças com fome, tem pobres com fome e a panela vazia. E Maria Milza cantarolando com um texto na mão: a mãezinha do céu vai mandar. Mas sim, vai mandar quando? Amanhã? Pois bem, meus irmãos, quando o sino da igreja dava o toque de meio-dia, parou um carro na porta da casa de Maria Milza e ela gritou de dentro de casa: chegou os presentes de mãezinha. Quando a mulher abriu a mala do carro, tinha feijão, tinha arroz, tinha carne, tinha macarrão, tinha farinha, tinha tudo. Vocês estão entendendo? Então, dom da fé. Ela tinha convicção de que Deus e Nossa Senhora não iria deixar aqueles pobres com fome. Eu e você teríamos essa fé extraordinária ou iríamos entrar em desespero? Essa é a pergunta. Então ela acreditava, ela não tinha comida, mas ela acreditava piamente que a comida vai chegar. E chegava. Eu experimentei isso, atenção,
Eu não estou dizendo aqui que eu tenho uma fé igual a de Maria Milza, não, viu? Eu falava no começo. Me tire desse bolo. Né? Me tire dessa história. Estou falando de uma santa. Mas eu experimentei essa providência de Deus maravilhosa aqui na live do Rosário. Vocês se lembram que no dia de Nossa Senhora de Fátima, eu fui dormir, na véspera, dia 12 de maio, eu fui dormir e quem estava na live, no finalzinho da live, diante do Santíssimo, que está aqui do meu lado, eu pedi a Deus e a Nossa Senhora que no dia 13 de maio eu tivesse flores para ornamentar o altar de Nossa Senhora. Eu fiz um pedido, mas eu não estava assim muito confiante não. Tanto é que no outro dia deu 9 horas, 10, 11, 12, 1 da tarde e nada de flores chegar. Nada. Não tinha, para vocês terem ideia, não tinha uma flor, uma margarida, um crisântemo, um galho de mato, não tinha. Aí eu fiquei doido. Eu chamei os coroinhas, eu disse, a Sucene e Davi, os jovens daqui da paróquia, pelo amor de Deus, corram ali na casa das irmãs, corram ali na casa de Donadinha e peguem samambaias, pelo amor de Deus, para colocar aqui no altar, que eu vou passar vergonha de noite. Eu pedi para o povo trazer flor e a flor não chegou. Pois bem, quando foi ali por volta, se não me engano, 2 horas da tarde, eu não me recordo agora o horário, uma amiga de Santo Amaro manda uma mensagem: padre, você está precisando de quê? Eu estou indo aí levar. Eu sou minha filha, eu estava precisando de flores. Ela chegou aqui com a mãe, mas tinha tanta flor, tanta flor, que não tive jarro para colocar as flores. Sobrou ali num balde uma montanha de flores. Então, é isso que Deus espera de nós. Uma fé que nunca desconfie, como Maria Milza tinha. Então é isso que Deus espera de nós. Uma fé extrema. Uma fé extrema. Infelizmente um carro de som ligado, mas eu acho que não está atrapalhando a live não. Então vamos continuar, porque já está dando um horário. Falei do dom da sabedoria, ela tinha dom da ciência, dom da fé. A outros o Espírito concede a graça de curar doenças. Isso aqui eu não preciso nem entrar em muito detalhe, porque quem conheceu Maria Milza sabe. Na história de Maria Milza, nós temos, não é centenas não, são milhares e milhares de casos de curas. Pessoas que chegavam lá completamente desenganadas. Gente, eu estou falando aqui, não é de uma dor de cabeça não, viu? Apesar de que tem histórias também de dor de cabeça. Eu não estou falando de dor de cabeça não. Eu não estou falando de dor de dente não, que a pessoa botou a mão, fez uma oração e passou não. Eu estou falando aqui de médicos que chegaram lá com seus filhos doentes e não tinham resposta para dar. Médicos conhecidos, renomados, e que levavam lá os seus próprios filhos, porque não tinham resposta da medicina para dar aquela determinada doença. E quando chegavam em Alagoas, Maria Milza colocava a mão na cabeça do filho, da criança, fazia uma oração, jogava um pouquinho de água benta e dizia: ele vai ficar bom. E quando voltava, o menino estava curado. Está entendendo? Eu estou falando de cura mesmo. Quando eu digo que Maria Milza tinha todos os dons, não é para vender livro não, porque tem escritor que faz propaganda falsa, propaganda enganosa. Meu livro é isso. Não estou nem aí. Se o livro é vendido, se não é, minha preocupação é falar a verdade. E a verdade é, Maria Milza tinha todos os dons do Espírito Santo. Eu conheço um rapaz não, ele já é casado, ele deve ter seus
esses 50 anos, né? Mais de 50 anos. Maria Milza, ele quando pequeno, ele ficou paralítico, não, tetraplégico. Ele ficava dentro de uma caixinha, sem se mover, né? O povo chamava ele bolinho de gente. O nome dele é João. O povo chamava bolinho de gente. Ficava dentro de uma caixinha. A mãe ia para a missa, ele ficava deitadinho assim numa caminha de madeira. E um dia falaram de Maria Milza, a mãe colocou aquela criança aleijada nos braços e entrou na igreja de Alagoas de joelho, pedindo misericórdia, pedindo uma graça de Nossa Senhora por meio de Maria Milza. Pois bem, quando Maria Milza pegou aquela criança no colo, ela falou algumas palavras que na hora soou como se fosse uma consolação. Soou como se fosse uma consolação. A Maria Milza dizia assim para todo mundo: esse menino vai crescer, vai ficar bom, crescer no sentido de se desenvolver mais, vai andar, vai ser muito inteligente, vai se casar, vai ter filho, vai... Aí pronto, o povo achava que era como é que eu posso dizer? Uma piada não, uma palavra de consolação, né? A mãe desesperada, o filho tetraplégico. Então Maria Milza dizia que aquela criança ia ficar boa para consolar a mãe. Assim entendiam as pessoas. Resultado: aquele rapaz voltou a andar, aquele rapaz voltou a mexer os braços, aquele rapaz hoje é casado, aquele rapaz hoje tem filhos saudáveis, aquele rapaz hoje é carpinteiro, desenhista, fotógrafo, artesão, faz cavaquinho, faz caixa de som, trabalha como pedreiro, é uma espécie de faz-tudo da roça. Ele mora na zona rural da minha região, lá em Maragogipe. Uma espécie de faz-tudo. Uma criança desenganada, tetraplégica, Maria Milza disse: ele vai ficar bom e vai fazer tudo isso. E fez. O que ela disse que ia acontecer, aconteceu. Então Maria Milza tinha esse dom da cura. Vamos continuar para terminar. A Estela está me lembrando, 3 filhos. Estela é da mesma terra dele, pode testemunhar também isso aí. Obrigado, Estela, pela confirmação. Ele tem 3 filhos. Vamos continuar. A outro, o dom de milagres. Maria Milza também tinha o dom de milagres. No final da live eu vou explicar direitinho como você vai conseguir o livro, para entender a história melhor. Maria Milza também tinha o dom de milagres. Atenção. Maria Milza, ela tinha uma intimidade tão grande com Deus que ela olhava para o sol. Atenção. Muita gente fala do milagre de Fátima, né? Muita gente fala do milagre de Fátima, que o sol girou e mudou de cor. Isso aconteceu em Itaberaba, lá em Alagoas, centenas de vezes. E não foi na presença de uma pessoa, não. Foi na presença de multidões. Foi na presença de padres. Foi na presença de religiosos. Maria Milza, como uma criança, olhava para o céu e dizia: Jesus, meu irmãozinho, faz o sol mudar de cor para o povo ver como é bonito. E quando ela fechava a boca, o sol ficava verde, lilás, vermelho, azul e girava. Gente, falar disso, né, para quem não tem conhecimento da fé católica, para quem não está por dentro dos milagres da Igreja Católica, soa como maluquice, como ilusão, como histeria. Mas quem viu, testemunha. Quem viu, testemunha. Outro dom de milagres que nós podemos também ver na história de Maria Milza. Ela tinha esse dom do sol,
né, de fazer o sol mudar de cor. Aí a Simone colocou, presenciei inúmeras vezes. Ela colocou aí nos comentários, Simone também tem uma história ligada com Maria Milza, de milagre. Maria Milza, ela estava um dia jogando água benta nas pessoas, que ela gostava de jogar água benta nas pessoas, e um padre que estava lá na hora disse assim, você não pode jogar água benta nas pessoas, isso é papel de padre. Maria Milza era muito humilde e obediente. Quando ela ouviu o padre dizer que ela não podia fazer aquilo, ela se recolheu, né, na sua humildade, e disse assim, Padre, Nossa Senhora manda dizer que ela mesma vai mandar uma chuva de água benta. Você imagine a cena, os romeiros, Maria Milza jogando água e o padre dizendo a ela que ela não podia fazer aquilo. E ela disse, Nossa Senhora manda dizer que ela vai mandar uma chuva de água benta. Quando ela fechou a boca, o céu, que estava tudo claro, fez a chuva cair. E a multidão lá. Tá entendendo? Então, era uma coisa, sabe, impressionante. Às vezes se espanta com a literatura sobre o Padre Pio, que é um santo extraordinário, padroeiro da nossa paróquia virtual. A gente olha as histórias de Santa Rita de Cássia e acha que são coisas do passado. Gente, Maria Milza morreu em 93. Tem muita gente aí me assistindo que conviveu com Maria Milza, que conheceu Maria Milza e viu o que eu estou falando aqui agora. Tem gente aí, por favor, você que está aí na live e conheceu Maria Milza e viu os milagres, coloca aí, eu sou testemunha. Por favor, coloque essa frase, para que as pessoas possam, né, confirmar. Coloque, você que conheceu Mãezinha, por favor, coloque nos comentários, eu sou testemunha. Porque eu estou falando aqui de coisas extraordinárias. E talvez alguém esteja duvidando, o padre está falando isso para falar no livro dele. Não, eu quero lá saber de venda de livro. Eu nunca precisei vender livro para comer, graças a Deus. Nunca me faltou pão de cada dia. Então minha preocupação não é vender livro. Eu nem ia fazer essa live hoje. Quem foi a editora Albatroz que me pediu para fazer essa live. Então aí, Marilene, eu sou testemunha, né? Você que conheceu Maria Milza, por favor, coloque aí, eu sou testemunha. Para que as pessoas possam, né? Aí, meu marido é testemunha viva, meu pai é testemunha, eu sou testemunha. Olha aí quantas pessoas. A Patrícia Fonseca, se não me engano, é parente de Mãezinha. Confirma aí, Patrícia. Se eu não me engano, ela é sobrinha de Maria Milza, né? Então, é uma coisa, sabe, fora do comum. Vamos continuar. Eu falei do dom de sabedoria, o dom da ciência, o dom da fé, o dom da cura, o dom de milagres. Agora vem o dom da profecia. Maria Milza tinha. Parece brincadeira, né? Parece brincadeira. Maria Milza, ela tinha o dom da profecia. Que muita coisa que ela disse que iria acontecer, aconteceu. Muita coisa que ela disse vai acontecer, aconteceu. Vou dar aqui alguns exemplos. Porque são muitos casos, deixa eu lembrar um aqui que é bem marcante. Pronto, ela profetizou a própria morte. No último ano da sua vida entre nós, 93, ela começou a dizer às pessoas: minha gente, eu tenho uma coisa para contar, mas vocês não vão suportar. E o povo não entendia nada, né? É como Jesus, lembra de Jesus no Evangelho? Jesus falava as coisas, os discípulos não entendiam nada dessa vida. Jesus falando do céu, os discípulos, é o quê? Explica de novo, conta, explica essa parábola. A mesma coisa, Maria Milza falando das coisas do céu, dos mistérios de Deus, e o povo não compreendia.
E ela dizia: eu tenho uma coisa para contar para vocês, vocês não vão suportar. Os rombeiros não entendiam nada. Um dia ela falou para uma amiga: eu estou vendo vários fios na minha garganta, fios coloridos, né, fio azul, verde, vermelho, pam, 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 e saía correndo. Um dia, na festa de Nossa Senhora das Graças, 27 de novembro, ela disse para os romeiros: ano que vem, a festa, quem vai fazer são vocês. Né? Como a festa, quem vai fazer são vocês, se a festa era organizada por Maria Milza? O tempo passou. Dias depois, acontece o que ninguém esperava. Ela sofreu um AVC, foi parar no hospital. Tem outros detalhes que eu não vou entrar aqui agora, porque são muitas coisas e o tempo já vai adiantado. E aconteceu o que ela tinha profetizado. Ela foi internada, colocaram vários fios no seu corpo, do jeitinho que ela explicou. E durante a internação de Maria Milza, todos que estavam na UTI ficaram curados. Ela faleceu. Ou seja, até na hora da morte, Maria Milza concedeu os seus dons para alívio dos irmãos, do sofrimento dos outros. Então, minha gente, são coisas extraordinárias. Vamos continuar. Dom de falar em línguas. Maria Milza também tinha esse dom, muita gente não sabe disso. Às vezes ela ia se confessar com um padre e alguns padres chegaram a testemunhar isso. E durante a confissão ela falava numa língua e ninguém sabia que língua era aquela. E uma mulher que estudou, se não me engano, até a quinta série, se não me engano. Então é uma coisa fora do comum. Então o Espírito Santo distribui os dons a cada um, conforme a sua vontade, mas a Maria Milza, ele deu todos os dons que estão escalados aqui na Palavra de Deus. Eu vou deixar a live salva. Quem chegou por último pode assistir do começo, né? Então agora vou ter que encerrar. O Guilherme, que é da editora Albatroz. Então, quem desejar conhecer a história de Maria Milza, deixa eu ser bem claro, né? Vou resumir. Você vai pesquisar aí na internet. Você pode botar do jeito que eu estou dizendo aqui agora. Maria Milza, editora Albatroz. Por favor, Guilherme, coloque aí esses nomes, né? Porque Albatroz não é um nome muito conhecido, então alguém pode digitar errado. Então, Maria Milza, editora Albatroz. Então, quem quiser conhecer mais a vida dela, entra nesse site, lá tem um livro, está em promoção, R$ 24,90. O frete é bem baratinho, então você pode, né? Se você quiser, se você desejar adquirir. E eu vou dizer para vocês uma coisa, modéstia à parte, viu? Eu repito, elogio em boca própria é vitupério. Mas eu posso dizer aqui um testemunho. Todos, atenção, todos que leram esse livro, todos, a não ser que alguém mentiu, né? Calou a boca e mentiu. Todos disseram: é uma história extraordinária. Esse livro já foi para a mão de bispos, de padres, de cardeais, já foi para a mão de teólogos. Pronto, esse livro está na mão de padres do Vaticano, responsáveis por beatificações do Brasil. Só para você ter uma ideia. E eles leram o livro e disseram: essa mulher é uma santa. Só falta a igreja bater o carimbo. Essa mulher é uma santa. Só falta bater o carimbo. Então, quem quiser conhecer mais um pouco,
Agora eu vou falar de uma coisa aqui que talvez seja a mais importante de tudo que eu falei. Eu falei dos dons, não foi? Falei dos dons. Falei do extraordinário de Maria Milza. O dom de ciência, de cura, etc, etc. Mas eu vou falar aqui agora para vocês o mais importante da vida dela. A sua caridade. Eu vou dizer mais. Se Maria Milza não tivesse nenhum desses dons que eu falei, nenhum, absolutamente nenhum, ela seria santa pela sua caridade. E era uma caridade desinteressada. Porque hoje, atenção, o que é que a gente vê hoje na internet? Não vejam isso como uma crítica. Atenção, o que eu vou falar aqui agora não é uma crítica. O que eu vou falar aqui agora é uma constatação. O que é que a gente vê na internet? Pessoas fazendo caridade e tirando foto. Olha, eu sou fulano de tal e eu entreguei X cestas básicas para tal hospital ou para tal cidade. Claro, eu entendo que político, cantor, pessoas públicas têm que fazer isso mesmo, porque né, é também uma divulgação do seu trabalho. É uma divulgação do seu trabalho. Mas Maria Milza, assim como irmã Dulce, era uma caridade desinteressada. Desinteressada. Ela fazia por amor. Uma vez chegou um aleijado lá, chamado Cícero. Ela olhou para Cícero e disse: se ele andar é meu, se não andar é meu também. E Cícero morou na casa de Maria Milza a vida toda. Ele andava assim pelo chão. Ela lavava a roupa dele, fazia a comida dele. As crianças pobres, quantas crianças pais deixavam em Alagoas? E Maria Milza brigava. Penteava o cabelo, tirava o piolho, dava banho. Pessoas com feridas mal cheirosas, Maria Milza lavava, fazia curativo. Sem pedir nada em troca. Ela, gente, ela tinha pavor de dinheiro. Pavor, sabe o que é pavor? Ela chamava tesouro. Maria Milza não pegava em dinheiro. Não pegava em dinheiro. O que eu estou falando aqui, quem conheceu Maria Milza pode testemunhar. Tem muita gente aí na live que a conheceu. Houve um caso, ela foi fazer uma missão numa cidade chamada Guanambi. E lá em Guanambi, o padre estava tendo dificuldade para evangelizar o povo e mandou chamar Maria Milza. E aí a multidão, né? Os santos atraem multidões. Maria Milza fez a missão. Foi uma verdadeira multidão na cidade. A praça ficou tomada de gente. No final fizeram uma coleta e ofertaram a Maria Milza. Maria Milza disse que não aceitava. E o padre: não, você tem pobres para cuidar, você tem pessoas para ajudar, leve. Ela: não quero. Não aceito. Mas tome, você não está pedindo, o povo está lhe dando. Sabe o que Maria Milza fez? Subiu no palanque de madeira, no palco, e fez galinha gorda de dinheiro. Você sabe o que é galinha gorda? Quem não sabe, é uma brincadeira onde a pessoa joga doces para os outros pegarem. Maria Milza fez galinha gorda de dinheiro, pegou assim, ó, a galinha gorda, e começou a jogar o dinheiro para cima, e o povo começou a pegar. E voltou para casa sem um tostão no bolso. Olha aí, a Cris colocou: minha tia estava nesse encontro. Pronto. Tem alguém aí testemunhando. Ela jogou o dinheiro todo para o povo e voltou para casa sem nada. Ela não tocava em dinheiro. Se alguém chegasse lá com doações, ela dizia: olha, fala com fulano, fala com Beltrano, e entregava lá. Porque ela tinha um abrigo, né, para tomar conta, até hoje tem lá, no comando de Nicinha. Então, quem chegava lá com essas doações, ela encaminhava para outras pessoas, mas ela não pegava em dinheiro.
Ela pegava em comida para dar ao pobre. Então o extraordinário de Maria Milza está aqui. Quem se encantou com o começo da história, com a luz, com os milagres, com as curas, com o dom de ciência, com o dom de profecia, o maravilhoso da vida de Maria Milza está nisso agora que eu falei, a caridade dela. E para encerrar a live, eu vou dizer para vocês uma frase. De tudo que eu ouvi sobre Maria Milza, essa foi a que mais me impressionou. De todas as pessoas que eu entrevistei sobre Maria Milza para fazer esse livro, essa foi a que mais me tocou profundamente. Uma senhora da zona rural, a quem eu perguntei assim: você conheceu Maria Milza? E a resposta que ela me deu foi essa. Primeiro ela respondeu com a face. Porque muitas vezes a boca fala, mas o rosto diz outra coisa, né? A boca está falando, mas os olhos dizem outra coisa. A expressão facial diz outra coisa. O sorriso diz outra coisa. É a chamada hipocrisia. E aquela mulher, ela me respondeu com a boca e com a fisionomia. Quando eu perguntei para ela: você conheceu Maria Milza? Ela abriu aquele sorriso. Aquele sorriso suave, sabe? De quem está nas nuvens. E olhando para mim nos meus olhos, disse assim: Padre, quem abraçou Maria Milza, abraçou Nossa Senhora. Perdão. Me desculpem. Isso é muito forte, gente. Porque muitas vezes a gente pensa que é cristão, mas não somos, não. A gente pensa que nós somos de Deus, que nós somos pessoas boas, mas nós estamos muito longe dos santos. Nós estamos muito longe. Nós estamos muito longe de sermos pessoas de Deus. Me desculpem. Aquela mulher me disse que abraçou Maria Milza, abraçou Nossa Senhora. Quando é que vão dizer isso da gente? Quando é que vão dizer isso de nós? Gente, nós estamos muito longe ainda do que Deus precisa, do que Deus quer de nós. Quem viu Maria Milza se encontrou com Nossa Senhora, porque ela transmitia a pureza. E nós não somos puros. Ela transmitia a santidade e nós não somos santos.
acho que para por aqui. Vamos parar por aqui, que daqui a pouco tem um rosário e minha garganta já está falhando. Então, fica aí essa live. Quem quiser conhecer mais sobre Maria Milza, entra lá no site da editora Albatroz, conversa com o pessoal da editora, com o Guilherme. E vocês vão entender por que eu me emocionei tanto. Vocês vão entender por que esse chororô do padre. Tô até com vergonha de deixar essa live salva por causa desse final, mas vou deixar, né? Vou enfrentar minha vergonha e deixar essa live salva para quem quiser assistir depois. Fiquem com Deus, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Aliás, até daqui a pouco. Até 9 horas no Rosário. Viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.